Alvíceras, alvíceras. Êxodo frente e verso. Hoje capítulo 3, Peshita. Veremos a Peshita da edição da BV Books. Ok, vamos então. Capítulo 3, o livro de Êxodo. Essa é a aparência, né, da Peshita na altura aí da página 78, no capítulo 3. É uma Bíblia de estudo, professor? Não é uma Bíblia de estudo. Então por que você está trazendo nesta sequência de estudos no capítulo 3? Pelo mesmo motivo que eu trouxe no capítulo 2, no capítulo 1 e trarei nos próximos capítulos. É uma referência. É claro que, repita-se, na verdade, eu já disse isso nos capítulos anteriores, não é uma tradução do original, é aramaico para o português, tá? Não é uma tradução do original aramaico, porque a Peshita é a Bíblia em aramaico, assim, de maneira simplificada, é a Bíblia em aramaico. Esta aqui não é uma tradução desse original aramaico, da Peshita original, para o português, tá ok? Então, só para deixar bem claro aí, para que não haja dúvidas. Então, afinal de contas, a Peshita aqui da BV Books, ela é uma tradução para o português de que língua? Da tradução da Peshita original, do aramaico, da Peshita original para o espanhol. E aí, lá no México, aí do espanhol, de uma versão mexicana, ela foi traduzida para a língua portuguesa. Bom, só para deixar claro aí, tá? Que a gente não está lidando com uma tradução, ou ainda melhor, né? Uma versão para a língua portuguesa. Tem aquele debate, né, sobre a diferença entre tradução e versão, né? Então, digamos assim, na ciência da tradução, né, os tradutores, muitos dizem que o correto seria traduzir, né? Traduzir, porque você está pegando um texto de uma língua estrangeira e está traduzindo para a sua. Mas também tem gente que fala que o correto é verter, ou seja, você faz uma versão para a sua língua, você verte a língua estrangeira para a sua língua. Então, eu não vou entrar nessa celeuma aí, eu não sei qual é o mais certo, qual é o menos errado, nem pretendo estender essa discussão aqui. O objetivo aqui não é debater a ciência da tradução, da crítica textual, ou discutir aspectos linguísticos, nada disso. Chega de perder tempo com esses assuntos que não interessam nem um pouco, vamos direto ao texto. O que você vê na tela aí? O capítulo 3, na Peshita, da BV Books, se divide numa primeira perícope, que começa no versículo 1, intitulada Moisés e a sarça ardente, vai até o versículo 12, e aí no versículo 13 você começa aí uma nova perícope, uma segunda perícope, intitulada Deus revela seu nome a Moisés, que vai do versículo 13 até o último versículo do capítulo, portanto o versículo 22. Então são duas perícopes, tá ok? Tem Bíblia que a gente já trouxe aqui que traz só uma perícope, como por exemplo a Teb, e tem Bíblias que trazem até 4 perícopes. Muito bem, então vamos passar diretamente ao texto e aí na sequência a gente vai comentando. Veja que são poucas notas de rodapé. Essa Peshita aqui, ela se caracteriza por ter muito poucas notas de rodapé. Veja, embaixo aí no rodapé, para falar a verdade, nem são notas, né? O que você vê aqui embaixo são referências, aquelas referências marginais colocadas à margem do texto, na vertical,
que soem aparecer em todas as Bíblias de estudo, às vezes centralizada, às vezes nas laterais da página, aqui aparecem como se fosse uma nota de rodapé, aparecem na base da página, mas não é uma nota, não é uma nota, está no rodapé, mas não é uma nota, seriam referências de rodapé, por assim dizer. Nota é quando, por exemplo, você tem aqui na página 79, aqui mais à direita, embaixo, uma nota comentando, se é que se pode chamar isso de comentário, o versículo 14. Né? E aí você tem ali sim uma nota, que até é bondade de chamar isso de nota. Mas às vezes aparece uma que outra nota mesmo, um comentário mesmo, tá? Mas é muito fraca, é muito pobre de notas a Peshitta da BV Books, tá? Então a gente entra aqui com a importância da tradução, né? Por ser um original, por derivar de um original aramaico, você vai ver que há opções tradutórias bastante interessantes para a gente contrastar com o que a gente já viu e com o que a gente vai ver das outras Bíblias. Passemos então à primeira perícope. Moisés e a sarça ardente. Então Moisés apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ele levou as ovelhas para o deserto até chegar ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2. Então apareceu para ele o anjo de Iavé. Veja que a opção por Iavé, né? Não se usa aqui Javé, como por exemplo a Bíblia Edição Pastoral, se eu não me engano também a NVT. Aqui também não vai se usar Senhor com letras em versalete, sendo a primeira delas maiúscula, como aparece, por exemplo, se eu não me engano, na NAA. Tá? Então aqui ele mantém Iavé com os dois Hs, como você vê aí na tela. Tá? No versículo 1 a gente acabou passando por ele, mas vale a pena voltar um pouquinho para comentar o seguinte. Ele diz que Moisés foi para dentro, foi apacentar as ovelhas, levando-as para dentro do deserto, e aí chegou até chegar no monte de Deus, que é Horebe. Tem Bíblias, como a gente já viu, né, nos últimos vídeos, que trazem Sinai, né, não trazem Horebe, trazem Sinai. Então, já expliquei isso várias vezes, há uma confusão entre Horebe e Sinai. A própria Bíblia vai deixar transparecer que se tratam do mesmo monte. Há comentários que dizem que Horebe era a cordilheira, que tinha um monte chamado Sinai, e há Bíblias que vão dizer exatamente o oposto, que Sinai é que era a cordilheira e Horebe era um dos montes dessa cadeia orológica chamada Horebe. Então, tanto uma coisa quanto o inverso dessa coisa se afirma no meio dos comentaristas. Tá? Então, voltando para o versículo 2. Então apareceu para ele o anjo com A maiúsculo de Iavé, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele viu que na sarça ardia o fogo, mas a sarça não se consumia. Ele já tem aqui duas notas de rodapé, a B e a C, né, que ele vai dar referências, né, para o versículo 2, quando ele vai comentar essa expressão, o anjo de Iavé, ele vai mandar você ver Gênesis 16, do 7 ao 11. E aí você vai para Gênesis 16. E diz assim, no versículo 7: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para sul. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste e para onde vais? E ela disse: Eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor, aqui na versão da King James Fiel, né, com um A minúsculo, lhe disse: Volta à tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe diz: Bom, é a conversa que teve aqui a Agar com o anjo que apareceu a ela ali diante de uma fonte de água no deserto. Ok, muito bem. E um detalhe também interessante aqui é que ela estava justamente diante de um arbusto, né, de um
como se fosse uma sarça também, né? Então, o que acontece? Aqui neste primeiro momento, ela está diante de uma fonte de águas no deserto. O anjo aparece para ela. Depois haverá um segundo momento onde ela estará. Há um segundo momento onde ela estará diante de uma árvore, de um arbusto. Agora me fugiu o nome do vegetal, mas era uma espécie de árvore, né? Debaixo da qual, ou sob cuja sombra H descansou ali, isso já lá com seu filho e tal. Enfim, não interessa muito voltar nesses detalhes. O que importa aqui é que apareceu também para H um anjo e teve com ela, ou seja, conversou com ela, assim como também aqui um anjo aparece para Moisés. Então essa é a primeira referência. Também há uma outra referência de Juízes 13, 3. Juízes 13, 3. Juízes 13, 3, que diz assim: E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse: Eis que agora tu és estéril e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e dará à luz um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Aqui é a mãe de Sansão. O anjo também aparece, a mãe de Sansão, que também será um libertador, mais ou menos como Moisés foi também antes dele, né? E também manda ver Êxodo 3, do 4 a 11. A gente já está vendo, né? Então aqui é a nota C aqui, né? No detalhe aí, ó. Você está vendo na tela aí. A outra que ele manda ver é Deuteronômio 33, 16. Deuteronômio 33, 16, já comentando a questão da sarça, né? Então vamos para Deuteronômio 33, 16. Que diz assim: E pelas principais coisas da terra e a sua abundância, e pela boa vontade daquele que habitava na sarça, a bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o topo da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Então, aquele que habitava na sarça. Quem é o que habitava na sarça? Aliás, lá em Êxodo, né, capítulo 3, é o anjo. No versículo 3, né? Aliás, no versículo 3, no versículo 2, aqui no zoom na tela, é o anjo. Então apareceu para ele o anjo de Yahvé em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Então, para Êxodo 3, 2, quem é a pessoa, quem é que está no meio da sarça, que pega fogo sem se consumir? É o anjo de Yahvé, com A maiúsculo. Daqui a pouco, o próprio texto de Êxodo vai chavear, vai alternar isso aí, vai ligeiramente modificar isso aí para o próprio Deus. Então vai deixar de ser anjo para ser Deus. Mas examinando Deuteronômio 33, versículo 16, e outros versículos também, a gente poderia ir agora aqui em Marcos 12, 26, ó, que ele manda aí. A gente não vai para economizar tempo, né? A gente já viu isso tudo. E tantos outros versículos, a gente vai ver que há uma confusão, ou seja, não no sentido de perdimento de raciocínio, mas confusão no sentido de mistura, de cofundição, né? Confusão. Há uma mistura, há uma harmonização, uma confusão entre os dois personagens. De um lado o anjo, de outro lado o próprio Deus, que é Senhor do primeiro, né? Então, podemos afirmar, sem nenhum risco de errar, devido assim às regras da hermenêutica bíblica,
que se tratam da mesma pessoa, o anjo e Deus. Então, por que eu digo isso? Porque a gente já viu aqui comentaristas, né, em alguns vídeos atrás, porque o anjo que aparece na sarça é o anjo, depois é que aparece Deus no lugar do anjo ou ao lado do anjo, como se ora aparecesse o anjo, depois ele saísse, como se fosse uma sintonização de canal que você zapeia ali com o seu controle remoto, aí desintonizou o anjo, vamos dizer assim, e sintonizou Deus. Aí começa a aparecer Deus no lugar do anjo, né, como se tivesse trocado de canal. Ou algum comentarista, não me lembro qual, vai dizer também, não, é porque na verdade apareceu o anjo, aí ele ficou ali, depois apareceu do lado do anjo, dentro da sarça, Deus. Não sei com que, pergunto eu, imagem, né? A feição, não sei com que feição, mas também isso já chegou a ser afirmado, tá? Na verdade, gente, esqueça tudo disso aí, né? Primeiro que não apareceu coisa alguma, muito provavelmente, né? Tudo isso aqui é ficção, muito provavelmente, não posso provar. Segundo que, com base nos cânones da boa interpretação, da própria hermenêutica bíblica, a gente já viu que essas outras passagens retrocitadas já harmonizam suficientemente bem, cristalinamente bem, ambas as figuras numa só. Deus e o anjo do Senhor, ou Senhor e o anjo do Senhor, são na verdade o Senhor. É tudo uma coisa só. É que no momento da teofania, esse mesmo Deus ele pode escolher aparecer com esta ou aquela aparência. Geralmente aparece na figura de um anjo, de um ser angelical, celestial, mas pode aparecer, pode nem aparecer, inclusive, o próprio Jesus pode aparecer, uma luz que pode aparecer sem definição de caracteres humanos, né? Como o anjo parece sugerir, pode aparecer apenas um grande facho de luz, pode inclusive não aparecer, pode, entre aspas, incorporar numa mula, como aconteceu com o balão, assim, todo tipo de coisa, porque não há muitas regras para uma epifania, para uma teofania. Deus, ele pode tudo o que ele quer, ele pode aparecer da forma que ele bem quiser. Muito bem, então voltando aqui para agora o versículo 3. E Moisés pensou: eu virarei para ver esta grande visão, porque não se consume a sarça. Veja, não se consume. Então, aqui ele coloca consume. Alhures, a gente já viu consome, não se consome, tá? Uma variação aí interessante. Versículo 4. Ao ver Yahvé que ele virara para ver, chamou a ele Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. De novo, aqui a tradução da Peshitta não coloca a fala, o discurso direto, né, de Deus entre aspas, não coloca não coloca num travessão, né, para introduzir o discurso direto, o que muito bem faz a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Infelizmente aqui ele simplesmente coloca a fala de Deus, ou a fala de Moisés, ou de qualquer outro personagem, sem uma divisória clara, né, assim, o benefício que nos dá a aspa, né? Quando você vê uma aspa, todo e qualquer leitor já automaticamente já sabe, olha, aqui é uma fala, algum personagem está falando, mas aqui não vem entre aspas, não tem também tradução, então não gosto deste tipo de tradução. 5. Então ele lhe disse, ele com E maiúsculo, tá? Também tem tradução que coloca ele aqui com E minúsculo, mas esse ele é o próprio Deus. Então é muito interessante fazer como está fazendo aqui a tradução da Peshitta, manter com E maiúsculo, para dar a devida deferência, reverência, né? Enaltecimento ao referente, né? Que é aquele referido pelo pronome ele. Esse referente ao próprio Deus. Então é bom para fazer uma distinção. Então ele lhe diz: não te aproximarás daqui, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar sobre o qual tu estás
é santo. Aí manda ver a nota D. Na nota D você vê aí, ó, Josué 5,15. Vamos de novo lá, a gente já viu isso, mas uma vez só. Então vamos de novo a Josué 5,15. Olha que coisa interessante vai acontecer em Josué 5,15. Esse negócio que Deus falou para Moisés, para ele tirar a sandália dos pés, porque a terra na qual ele pisava naquele momento era uma terra sagrada ou santa. E lá em Josué 5,15 é dito assim: e o capitão do exército do Senhor disse a Josué, olha, o capitão do exército do Senhor, ou seja, uma epifania, o que provavelmente aqui é um anjo, né? Um mensageiro, um ser enviado a partir de Deus, não necessariamente sendo o próprio Deus, né? Mas enviado de Deus. Então, e é o capitão do exército do Senhor, não é qualquer anjo, não é qualquer enviado, é um anjo importante, hierarquicamente importante. E o capitão do exército do Senhor disse a Josué, olha o que ele vai dizer para Josué: desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. Então a mesmíssima coisa ele vai dizer mais à frente para Josué. Ok, continuemos. Versículo 6. Depois acrescentou: eu sou o Deus de teu pai. Aí vem aquela expressão idiomática muito comum no Pentateuco, nos escritos israelitas antigos, que visa dar unificação às tradições, né, às diversas histórias, as origens das tribos de Israel, cada qual com o seu patriarca, né? O Jacó para quem é de Jacó, Abraão para quem é de Abraão, né? E Isaac para quem é de Isaac, e assim por diante. Aí ele pega um futuro redator, um futuro escriba, pega todas essas narrativas, todas essas culturas aproximadas e unifica tudo numa só, num caldo só. Aí por isso que ele faz questão de toda hora, você vai ver que vai se repetir umas 2 vezes, pelo menos aqui no capítulo 3, isso que eu vou falar agora. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu a sua face, porque teve medo de olhar para Deus. Aí ele manda ver a nota E, né? Ele manda ver o que? Gênesis 28:13, onde você vai ler a mesma coisa. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mateus 22:32, Marcos 12:26, Lucas, Atos, enfim, várias passagens. Aí a gente não vai ver uma por uma não, tá? Mas é uma coisa. E tem mais passagens onde essa expressão aparece assim, copiar e colar, como se diz, né? Ipsis literis. Bom, aí ele continua assim, no versículo 7. Então disse Yahvé: certamente tenho visto a opressão do meu povo que está no Egito. Aí eu pergunto, como eu já perguntei em outros vídeos: Yahvé, você está dizendo que certamente tem visto a opressão do meu povo, do seu povo, que está no Egito. Eu pergunto a você: você tem visto desde o começo? Provavelmente sim, ele diria, porque ele é onisciente. Então por que você só está agindo agora? Essa é a pergunta que tem que ser feita aqui, uma pergunta corajosa, mas tem que ser feita. Aí ele continua assim: e o seu clamor ouvi devido a seus opressores. Aí eu novamente pergunto: Yahvé, você ouviu o clamor do povo desde quando? Só este último, tipo assim, ontem? Antes de ontem, semana passada? Ou você tem ouvido desde o primeiro dos clamores, há centenas de anos? Ou desde quando o faraó bonzinho, entre aspas, que recebeu a família de José, Jacó e companhia, hospedando-os em Gósen, desde que ele morreu há dezenas de centenas de anos atrás, começaram as sevícias aí ao povo israelita. A partir dali já começou o primeiro candango a orar a você, pedindo clemência para você, que você interviesse. E aí eu pergunto novamente: você está ouvindo e vendo esse clamor, essa situação
complicada do povo desde aquele momento, lá centenas de anos atrás. Então torna a perguntar, então por que só agora você vai fazer alguma coisa? De lá para cá, quantas pessoas morreram, quantas pessoas sofreram, e você fez o que com isso? Você deixou rolar? Para quê? Por que você deixou rolar? São perguntas difíceis, né? E o seu clamor ouvi devido a seus opressores, que estou ciente de sua aflição. Aí ele manda ver a nota F. A nota F, ela vai tratar Atos 7:34, né? Mas vamos lá, a gente já falei isso, já fomos até lá em Atos 7, mas vamos voltar lá porque a gente pode acabar esquecendo, né? Atos 7:34. Vamos lá. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. E agora vai, eu te enviarei ao Egito. Isso aqui é o Estevão, né? Dizendo no seu longo discurso, pouco antes de ser assassinado, lapidado, apedrejado, lá no capítulo 7 de Atos. Beleza. Voltemos. 8º. Eis que descerei para torná-lo liberto do poder dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra larga e fértil, a uma terra da qual escorre o leite e o mel, a terra dos cananeus, dos hititas. Veja, aqui habilidosamente o tradutor colocou hititas, porque sabe-se ser um povo que realmente existiu e que deixou um legado histórico para os posteriores, né, para nós. A gente consegue verificar mais ou menos a cultura desse povo. Então ele não colocou Eteu, como aparece em outras traduções, ele colocou Hitita. Dos amorreus, dos perizeus, às vezes alterna para fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Jebuseus aqui são aqueles que habitavam a cidade de Jebus, que é o nome anterior da mesma cidade, nome anterior a Jerusalém, né? Depois mudou para Jerusalém. Beleza, aí ele manda ler a nota G, que fala do poder dos egípcios. Na nota G, o que tem aqui na nota G? Atos 7:34, a gente já viu, então não vamos voltar lá. Mas o que mais interessa aqui, no versículo 8º, que eu já falei também, inclusive em outros vídeos, é a questão, primeiro, do propósito de Deus. Deus abre para Moisés o seu plano. Qual é o plano de Deus para o seu povo e que ele revela aqui a Moisés? Ele diz que quer tornar o povo dele liberto do poder dos egípcios e quer que esse povo, sob a liderança de Moisés, suba daquela terra, ou seja, meta o pé, vá-se embora para uma terra larga e fértil, ou seja, próspera, que mana leite e mel. Aqui está escrito escorre o leite e o mel, e que é uma terra que já tem dono, é uma terra que já tem dono, vários donos, é uma terra que é dividida comumente ali entre cananeus, hititas, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. E dizem alguns comentaristas que havia ali muito mais, cerca de mais de 20 povos que habitavam ali. Então já era uma terra que já atraía pequenas guerras e embates pela disputa dos próprios insumos, né? É uma terra, afinal de contas, é uma terra larga e fértil. E aquilo era raro ali naquela região. Não é em qualquer lugar que você achava uma terra larga e fértil. E além disso, escorria, né, manava leite e mel. Então é óbvio que muita gente já tinha chegado ali antes dos israelitas. Deus não estava levando o seu povo para uma terra nova, para uma terra exclusiva. Isso é bom destacar, porque você dificilmente vai ouvir isso em lugar nenhum. Você vai ouvir isso, muito menos na sua igreja, né? Não é coerente esse Deus que tudo pode, o que quer,
enfim, tem o poder para fazer tudo aquilo que ele quer fazer, é muito incoerente esse Deus pegar, escolher um povo e, sendo Deus, prometer-lhe uma terra, e sendo uma terra prometida por esse Deus, essa terra não ser exclusiva desse povo. Essa terra já tinha dono, vários donos na verdade. Ela já estava habitada. Por que Deus não levou, já que Ele é Deus, o povo dele para uma outra terra? Para uma terra que não fosse habitada por ninguém, que era o que mais tinha naquela época. Aí você poderia contra-argumentar, não, porque só aquela ali é que manava leite e mel. Aquela era a melhor. Deus quer levar o seu povo para o melhor. Ok. Mas Deus poderia levar o povo, por exemplo, para Midian, onde Moisés cuidava. Moisés não tinha várias ovelhas lá? Não foi para lá que ele foi se abrigar? Ficou 40 anos, morreu por acaso? Não, teve filho, né? Poderia levar Moisés e todo o povo de Israel para um outro canto, e nesse outro canto, esse mesmo Deus que tudo pode o que quer, que vai fazer vai fazer descer do céu maná, vai fazer milagres e mais milagres, mar se abrir, coluna de fogo que não se apaga durante o dia, durante a noite, fumaça durante o dia, e isso mais aquilo. Esse Deus que vai fazer tantas maravilhas inexplicáveis à luz da ciência, do nexo causal humano, porque seria difícil para esse mesmo Deus pegar o povo dele e levar para uma terra que não tivesse ninguém, para que não houvesse brigas e por consequência mortes, inclusive do seu próprio povo, porque vão morrer. Eles vão chegar lá nas planícies de Moab, na terra prometida, já vai ter essa galera toda lá, Eveu, Jebuseu, filha da Puteu, vai ter que brigar com todo mundo. E vai ter gente, servo de Yahvé, que vai morrer nessas brigas. Muito sangue vai rolar. Eles vão matar, vão sujar as mãos. Então assim, não tem... É claro que esse raciocínio tão simplório, né? Tão claro e evidente que eu estou fazendo aqui, apenas com os olhos da minha cara, lendo. Você não me viu pegar aqui livro nenhum. Você não está me vendo pegar aqui dicionário, enciclopédia. Nada disso, nada disso. É apenas interpretando o texto com os olhos da cara e com o mínimo de bom senso. É claro que esse simplérrimo exercício de interpretação textual você não vai ver em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Muito menos em igreja. Mas nem só aqui no canal Vísceras do Professor Solon Lemos. Tá? Então, é claro que nós estamos diante de um texto ficcional muito mal redigido, mas perdoem em abono ao autor deste texto, eu saio em defesa, argumentando que ele também não tem de todo a culpa, porque afinal de contas ele era um escritor de milhares de anos atrás. Então temos que considerar esse Citizen Living aí, esse contexto de produção vital do texto, né? A época, a conjuntura social, a própria capacidade e os conhecimentos do próprio escritor. Mas enfim, os propósitos e tal. Então, é claro que fica uma coisa assim, incoerente Deus levar o povo para um lugar. Não é incoerente levar um povo para uma terra onde mana leite e mel. O incoerente é levar esse povo para uma terra que mana leite e mel e que já tem uma porrada de inimigos. Esse mesmo Deus tem todo o poder para levar esse povo para uma terra que não tinha ninguém, inimigo algum, paz, tranquilidade. E nessa terra correr leite e mel, porque ele é o dono da terra. Ele faz chover pão do céu, maná, né, trigo, enfim. O que é o maná a gente já vê mais à frente. É claro, gente, que eu estou fazendo isso aqui, fazendo todas as vênias possíveis, né, concedendo a análise, a minha análise, digamos assim, o benefício, a hipótese de ter sido verdade, de ter sido um fato verídico, tudo isso aqui, né, de terem sido fatos verídicos, todos estes aqui, toda esta narração. Mas saindo para fora, perdoe-me o pleonasmo, desta consideração, encerrando, né, fechando
à porta desta hipótese e voltando para a vida real, para a análise mais racional, na minha opinião, é muito claro evidente e inapelável que nada disso aqui aconteceu coisa alguma. Tudo isso aqui é a história da carochinha, é texto ficcional, visando a induzir comportamentos em seus primeiros leitores. Vamos continuar versículo 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. Aí de novo vem aquela pergunta, só agora que o clamor dos filhos de Israel vem até você? Por quê? Por que não veio há dezenas e centenas de anos atrás, desde quando o primeiro candango começou a clamar, né, diante das primeiras grandes agruras sofridas por ele? Por que só agora, letargicamente, tardiamente, você, Yahvé, vai atender? Então, por quê? Porque não faz sentido nada. Se você quiser buscar sentido, você não vai achar, porque você está diante de uma prosa ficcional. Tá? E também vi a opressão que os egípcios os obrigam. Viu só agora por quê? Você estava cego, abléptico, durante todo esse tempo? 10. Vai agora e eu te enviarei a Faraó, F maiúsculo. Tem traduções que colocam F minúsculo, para que faça sair o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Beleza, aí ele manda ver, anota aí. Anota aí, vai mandar você ver o quê? Vai mandar você ver Atos de novo, Atos 7:34, né? Que a gente já viu. Então, volta para lá. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus, 2 pontos. Quem sou eu para que vá a Faraó, para que faça sair os da casa de Israel do Egito? Então, primeira desculpinha esfarrapada de Moisés. Moisés acaba de ver o milagre, né? Um ser angelical, o próprio Deus falando com ele, dentro de uma sarça que pega fogo e não se consome. Isto já era para ser motivo plausível para ele não questionar, nem levantar, nem alvitrar possibilidades de negativar o chamado de Deus, de tirar o cu da seringa, no bom português. Mesmo assim, ele, por excesso de cagaço, né, por medo, por estar aterrado, né, ele não é, o Moisés, esse ser impertérrito que é narrado muitas vezes aí pelos pastores, enfim, pelos pregadores. Não é. Aí ele chega aqui e faz assim. Então, esse mesmo Moisés, que não é esse herói valente e impertérrito narrado pelos pregadores, ele em alguns momentos, ele bacoreja sinais de ser isto em alguns momentos, mas aqui ele é um cagão. Ele, diante de tudo que acontece, era para ele estar nas mãos de Deus ali, totalmente dado e à disposição, porque ele acabou de ver o que quase ninguém, acho que ninguém no mundo viu, e ele viu, e ainda assim ele tenta tirar o cu da reta. Não, porque agora quem sou eu, né, para que vá a Faraó e para que faça. Aí eu pergunto, mas como assim quem é você? Você é o cara que o próprio Deus acabou de falar que escolheu para fazer isso. Quem é você? Você é o que já foi dito no versículo anterior pelo próprio Deus. Vai agora, eu te enviarei a Faraó para que faça sair do meu povo os filhos de Israel do Egito. Esse é você. Quer dizer, no versículo anterior, Deus falou quem é você para ir ao Faraó. Aí no versículo seguinte você pergunta quem é você para ir a Faraó. Porra, tá de sacanagem. Aí no versículo 12, Deus com muita longanimidade, né? Muita calma, tranquilidade. Mas Deus lhe respondeu: eu estarei contigo. Só faltou botar um aposto animal, né? Eu estarei contigo e isto te será como sinal de que eu te enviei. Opa, ele vai dar agora, Yahvé, um sinal de que ele o enviou. Só que ele não vai dar o sinal. Ele segue assim: quando tu fizeres sair este povo do Egito, adorareis diante de Deus sobre este monte. Ora, isso aqui não é um sinal de Deus, é um sinal no máximo de Moisés e o povo de Israel. Cadê o sinal de Deus que ele promete aqui na parte A do versículo? Eu estarei contigo e isto te será como sinal de que eu te enviei. 2 pontos. Aí não fala o sinal. Ele fala não que ele vai fazer Yahvé, mas fala o que Moisés vai fazer com o povo. Então é no máximo, como eu falei, um sinal de Moisés e do povo. Mas cadê o sinal que Deus está prometendo enviar? Só vai ser enviado no capítulo 19. O povo vai para lá, vai acampar no Monte Sinai, aqui chamado Horebe.
vai haver um terremoto, um trepidar tremendo, e o monte vai pegar fogo, vai fumegar. Esse vai ser o sinal de Deus. Então, é uma, digamos assim, talvez, né, seja um sintoma, um sinal de estarmos diante de uma narração fictícia, porque o mesmo autor, provavelmente, de Êxodo 19, é o autor aqui de Êxodo 3. E ele já sabe o que vai acontecer lá em 19. É o fumegar do monte, é o terremoto. Mas aqui ele não revela. Ele diz que vai revelar: este é o sinal de que eu te enviei. Aí era para ele falar o quê? Vocês virão me adorar nesse monte aqui, assim, 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 e eu farei o monte trepidar e vai pegar fogo e tal. Mas ele não fala isso. Então, ficou esquisito, pode ser um sintoma justamente de um texto de ficção. Mais um sintoma. Beleza. Aí no versículo 12: mas Deus lhe respondeu: eu estarei contigo. Não, isso aqui eu já li, né? Não, tá certo. Mas eu estarei contigo. Não, isso aqui eu já li, tá certo. O versículo 12 já foi. Aí ele manda ali a nota J, só isso. A nota J e a nota K também. Quando você vai na nota J, ele fala para você ler Gênesis, e a nota K, Atos 7. Atos 7 a gente já viu. Vamos só para Gênesis 26, 24. Né? Gênesis 26, 24. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu estou contigo e te abençoarei e multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. Então, assim, é sempre Deus, né, o Senhor, o anjo, representando o Senhor, dizendo: olha, não te preocupes, estarei contigo, não temas e tal. Dizem, né, não contei, que a expressão não temas aparece 365 vezes na Bíblia, né, meio que uma vez por ano. Não sei, não parei para contar. Beleza, aí termina a primeira perícope. Aí ele vai começar agora a segunda perícope. Deus revela seu nome a Moisés. Mas já aqui na primeira perícope, Moisés já tentou dar uma esquiva, uma desculpa para se desonerar da responsabilidade de ir até o povo. Aí começa assim o versículo 13. Deus revela seu nome a Moisés. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e diga a eles: Yahvé, o Deus dos vossos pais, me enviou a vós, e eles me perguntem qual é o seu nome, que responderei a eles? Então é a segunda retórica aqui fajuta de Moisés para se desobrigar da responsabilidade. Tipo assim, manda outro, né? Jesus, ele não vai falar assim. Jesus vai falar o quê? Olha, se possível, Pai, passe de mim esse cálice. Jesus não ficou dando um papo torto, que nem Moisés. Não, mas é que eu tô com a unha encravada. Não, porque eu tô com furúnculo na bunda. Pô, manda outro. Moisés ficou dando desculpinhas farrapada, mostrando sua fraqueza, sua falta de fé, inclusive. Porque ele estava ali falando com o próprio Deus. Sim, você falar com um Deus, você mostrar fraqueza, tudo bem, porque você é fraco mesmo. Agora, se o próprio Deus está falando: olha, eu vou estar com você, assim como eu estou aqui fazendo um milagre para você na sua frente, olha, a sarça aqui não se consome e tal, acabei de falar para você que eu vou estar com você e tal, e você insiste em falar: não, mas quem sou eu? Mas se me perguntar isso, mais aquilo, quer dizer, meu amigo, você está conversando com Deus aqui, você continua ainda colocando dúvidas. Aí Deus, mais uma vez paciente, vai dizer assim, ó: e disse Deus a Moisés. Aí olha a parte mais interessante da tradução da Peshitta é agora. Por quê? Porque ele coloca um termo assim, olha: e disse Deus a Moisés, arriar, achar, arriar. É exatamente isso que você vê na tela aí em caracteres maiúsculos. Aí vamos ver a nota A. Ele manda ver Êxodo 6:2. Então vamos para Êxodo 6:2. Lembrando que em Êxodo 6 é meio que uma repetição, é um remake de Êxodo 3. Você tem que ler Êxodo 3 e depois ler Êxodo 6, para depois voltar em Êxodo 4 e continuar a leitura. Então Êxodo 6:2 diz assim: e Deus falou a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor.
E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome do Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não fui conhecido a eles. Aqui na versão da King James Fiel. Então esse é o nome de Deus, que aparece aqui na Peshita. Aí, ó, Arriar, Achar, Arriar. Eu sou o que sou, como a gente vê traduzido em todas as traduções quase. Mas aqui a Peshita é a única que vai trazer no lugar de eu sou o grande eu sou o que serei, como aparece também na Teb. Aqui vai trazer uma coisa totalmente diferente. E disse Deus a Moisés, Arriar, Achar, Arriar. Moisés tinha perguntado, o que eu direi, né? Se me perguntarem quem é você, o que eu direi a eles? Aí Deus fala para Moisés, você dirá Arriar, Achar, Arriar. Meu nome é Arriar, Achar, Arriar. E isso é o que aparece lá em Êxodo 6:2 também. Aí ele manda ler também tanto a nota A como a nota 1, né? A nota 1 é eu sou o que sou. Ele deixa claro aqui, ó, eu sou o que sou. Arriar, achar, arriar. Eu sou o que sou. Beleza. Então, é assim que aparece no aramaico. E acrescentou, assim dirás aos filhos de Israel, Arriar me enviou a vós. Arriar me enviou a vós. Ou seja, eu sou me enviou a vós. Aí ele manda ali a nota 2, né? Quer dizer, eu sou. Tá escrito aí. Beleza. 15. Disse mais Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. Bom, então, voltando um pouco aqui, vamos lá. No versículo anterior, versículo 14, Deus manda dizer a Moisés, aliás, Deus diz a Moisés o que ele terá que dizer ao povo. Veja, versículo 13, qual foi a pergunta de Moisés? Disse Moisés a Deus, eis que quando eu for a quem? Aos filhos de Israel, e diga a eles, Yahvé, o Deus dos vossos pais, me enviou a vós. Olha, Yahvé, o Deus dos vossos pais, me enviou a vós, porque eles já conheciam esse nome Yahvé. O que eu vou dizer a eles? Qual é o seu nome? Veja, Yahvé, não, dá a entender aqui que Yahvé não é o nome de Deus. Porque ele diz assim, Yahvé, o Deus dos vossos pais, me enviou a vós. Como se já fosse pressuposto o conhecimento de todos do nome Yahvé. Mas aí, logo na sequência, ele diz assim, qual o nome, que nome que eu darei a eles? Se me perguntarem qual é o seu nome, o que eu direi? Como assim? Já não falei que é Yahvé? Yahvé, o Deus dos vossos pais, me enviou a vós? É porque aqui, gente, nome não é nome como a gente conhece hoje. João, Pedro, Batista, Bruno. Não. Nome aqui é a identidade. É o caráter, a essência. É mais do que apenas o apodo, né? Mais do que apenas o nome de batismo da pessoa, entendeu? É como se fosse assim, mais mal comparando, o nome de Jesus é o nome de batismo e ele foi chamado no Evangelho de Emanuel. Mas o Emanuel não é o nome de Jesus ali, é uma espécie de nome que revela o caráter, a identidade daquele ser, no caso de Deus, Jesus. Mas o nome mesmo de batismo foi Jesus. Beleza. Então aqui ele fala, Yahvé, o Deus dos vossos pais, me enviou a vós. E depois ele pergunta, qual o nome que eu diria a eles? Aí será para ser o próprio Yahvé, né, que você acabou de falar. Mas não, Deus vai falar assim, diga Raiá. Arriá, achar, Arriá. Ou seja, Arriá, eu sou. Né? Então, esse eu sou, então, passa a ser, aqui no versículo 14, o nome, não é o nome de Deus. Yahvé, então, ficou, digamos assim, em segundo plano. Né? Era Yahvé no começo do versículo 13. O nome de Deus era Yahvé, de amplo conhecimento de todos. No 14, o nome de Deus não é mais Yahvé, o nome, tá? Com artigo masculino singular, o. Então, esse nome de Deus, ou nome de Deus era Yahvé no versículo 13. No versículo 14 passa a ser Arriá, ou se preferir, eu sou, como aparece em todas as Bíblias. Aí no versículo 15, não é mais eu sou. É assim, olha, disse mais Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eterno,
e este é meu memorial por todas as gerações. Ou seja, Yahvé Deus. Yahvé Deus, que em outras Bíblias aparece Senhor em versalete com S maiúsculo, tá? Que seria algo como Adonai. Então, assim, no Testamento, na Bíblia hebraica, né, você vai ver algo como Adonai. Então já seria um terceiro nome. Então, afinal de contas, qual é o nome de Deus? Como no versículo 13, ou seja, Yahvé. É como no versículo 14, Ariá, ou em aramaico, né? Ou enfim, eu sou, traduzindo para o português. Ou ainda um terceiro, Yahvé Deus, ou Senhor, se preferir. Qual é o nome de Deus, afinal de contas? Que é o nome eterno, ou aquele nome que revela, assim, que não é um apodo, não é um apelido, não, é o nome. O resto é apelido, o resto é apodo, é cognome, alcunha. Mas o nome seria, segundo o versículo 15, seria Yahvé Deus, ou Senhor, ou Adonai. Mas veja que houve uma barafunda aqui, uma confusão, né? Yahvé no versículo 13, enfim, eu sou no versículo 14, agora é Yahvé Deus no versículo 15, complicado. Aí vem o versículo 16: vá ajunta aos anciãos dos filhos de Israel e diz a eles: Yahvé, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: certamente lembrei deles e tenho visto e o que é feito convosco no Egito. 17. Pelo qual tenho dito que eu vos farei subir da sujeição dos egípcios à terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, a uma terra da qual escorre o leite e o mel. Esse escorrer aqui é um verbo, uma opção tradutória da Peshita, interessante também. Então veja, esse é o plano de Deus, que Deus revela a Moisés e ordena a Moisés que ele vá, primeiro ato de Moisés, vá ao povo. Primeiro ato de Moisés, ordenado por Deus, vá ao povo, se dirija ao povo em primeiro lugar e diga-lhes que o plano é esse: vos farei subir da sujeição dos egípcios à terra dos cananeus, daquela gente toda. Ou seja, o plano é tirar o povo de Israel do Egito e colocá-lo são e salvo numa terra nova, uma terra próspera. Ou seja, o plano não é ir ali rapidinho, fazer uma oração, um louvorzinho no monte, uma adoraçãozinha e voltar. O plano é fuga, tá? Libertação. Beleza, até aí tudo bem. Já é a segunda vez que isso é afirmado aqui no capítulo 3. Moisés deve ter entendido perfeitamente bem. Vem então o versículo 18. Então eles darão atenção à tua voz, e tu e os anciãos dos filhos de Israel se apresentarão ao rei do Egito. Então agora, segunda coisa que Moisés tem que fazer segundo a ordem de Deus. Já falou com o povo? Já. Agora você pega e vai falar com os anciãos desse povo. Os mais velhos, os chefes, os mais notáveis e respeitados homens, nunca mulher, claro, daquele povo. E direis a ele. Aí o que acontece? Ele vai falar com os anciãos. Aí depois, com os anciãos, ele tem que fazer uma terceira coisa: ir ao rei do Egito, ao faraó. Aí ele vai com os anciãos, sei lá quantos, ele mais aquele séquito, aquela comitiva de anciãos, vai todo mundo lá bater na porta do faraó. E vai falar o que para faraó? Bom, você pensa, vai falar o que Deus já falou 2 vezes aqui neste capítulo para Moisés, né? Olha, faraó, então eu vim aqui porque eu vim trazer a seguinte notícia. Deus apareceu para mim, né, Yahvé, e me ordenou que eu e o povo dele, que é todo o povo de Israel que está aqui escravo, saia imediatamente para uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, assim, e só vim dar a Deus. Mas não é isso que Deus vai mandar Moisés dizer. Deus vai mandar Moisés mentir para Faraó, com os anciãos. Veja só. Então, versículo 18. Então eles darão atenção à tua voz, e tu e os anciãos dos filhos de Israel se apresentarão ao rei do Egito e direis a ele:
E Yahvé, Deus dos Hebreus, nos apareceu. Agora permite que vamos ao deserto, um caminho de 3 dias, e sacrificaremos a Yahvé, nosso Deus. Pronto. Mas não foi isso que Deus mandou Moisés falar para o povo e para os anciãos. E não era isso que o próprio Deus havia falado para Moisés que faria com eles. Mas Deus, não Deus, tá? O escritor que está escrevendo esta ficção aqui, na cabeça dele não tem todas essas, não aparecem todas essas análises que a gente faz aqui. Ele é um cara de 2000 e poucos anos atrás, tá entendendo? Então ele não pensou em tudo na hora de escrever, né? Então assim, é lá na aurora do gênero literário, né? Dos gêneros literários, né? Então assim, claro que ele vai deixar escapar um que outro defeito de sua dissertação, de sua redação aqui. É muito fácil, claro, para a gente hoje fazer essa análise e achar defeito nas redações de 2000 e tantos anos atrás. Claro que a gente vai achar, é até covardia, né? A gente esperar que um escritor de quase 3.000 anos atrás escreva tudo perfeitamente. O problema não é o escritor, o problema não é a gente. Também o problema são as pessoas, que 99%, que espiritualizam o texto. Veja, o texto. Não é que a mensagem do texto, não. Espiritualiza o texto. O texto vira um artigo sagrado, um artigo inerrante, infalível, nele mesmo. Não na mensagem que ele veicula. Mas o texto vira uma obra de infalibilidade divina. Ele se transforma na palavra do próprio Deus excelso, que por ser uma palavra de um Deus excelso não pode ter defeito, senão não seria a palavra de um Deus, por antonomasia. Então, é isso. Esse é que é o problema. É na abordagem interpretativa do texto que se criam os monstros, né? E o problema maior ainda é que se fosse 1/3 ou até 2/3 dos intérpretes que tivessem esse problema, não. Aí o problema é que 99, acho até que 100% dos intérpretes bíblicos leem a Bíblia errada, assim, dos religiosos, né? Tem uma meia dúzia de 6 aí, entre os quais eu estou, que não tem esse problema de estar submisso ao dogma, né? À doutrina, à religião. Então leem a Bíblia de maneira desarmada. Mas a maioria super esmagadora padece desse malveso aí, dessa miopia, né, de interpretação. Mas aí voltando para cá, então Deus ele então fala para Moisés: olha, vai lá e fala outra coisa. Fala que você vai ali rapidinho, caminho de 3 dias, sacrificar a Yahvé, seu Deus. É claro que Faraó não é idiota. Faraó não vai cair nessa basófia, tá entendendo? Faraó obviamente não ia aceitar. E é o que vai acontecer nos próximos versículos aí, capítulos. Você vai ver que o Faraó não vai acreditar nessas parrelas. E o próprio Deus já sabia disso, claro. Ele é onividente, onisciente. E no versículo 19 ele vai falar assim: olha, pois eu sei que se não for por força, o rei do Egito não vos deixará ir. Aí volto a fazer a pergunta necessária. Poxa, então Yahvé, se você já sabe que Faraó só vai deixar o seu povo, Moisés, todo mundo, sair pela força, por que então que você está pedindo, mandando que Moisés vá lá com os anciãos fazer papel de idiota? À toa, né? Então, quer dizer, também não faz sentido, óbvio, né? Então, mas aqui é um Deus personagem criado por um autor limitadíssimo da época, né? Então você tem que entender nessa clave aí. Beleza. Aí ele continua assim no versículo 20: assim que eu estender a minha mão para ferir os egípcios, com todos os prodígios que eu farei no meio deles, e após isso ele vos enviará. Ou seja, ele já sabe, já anteludia a Moisés: meu amigo, você vai lá à toa, só fazer papel de idiota, porque eu já antecipo a você que você só vai receber o aval do Faraó depois que eu passar o cerol em muita gente. Criança vai morrer pra cacete, gente indefesa, gente inocente pra cacete. O sangue vai verter, vai aos jorros aqui, né, no Egito, e você vai assistir de maneira masoquista ali a todo o cenário. Você vai assistir de maneira assim,
nefasta, de maneira assim, um cenário de guerra, de terror, como se fosse assim de um psicopata. Você vai assistir a tudo aquilo ali. Que eu também sou um Deus psicopata, que gosta de matar todo mundo. Entendeu? Claro que a gente não está falando do Deus que existe, a gente está falando de um Deus que é personagem criado por um religioso da época. Porque não tem nenhum cabimento Deus ele já saber que Faraó não vai liberar o povo com um simples pedido, pueril pedido de Moisés, pedindo que ele os libertasse. Aí ele sabe disso porque ele é Deus e mesmo assim pede para Moisés fazer papel de idiota, pedindo lá à toa, e ele sabe que Faraó só vai libertar todo mundo depois que ele matar um bocado de gente com as 10 pragas. Matar, ferir, ulcerar, uma série de coisas, rã pra cá, mosca pra lá, enfim, gafanhoto pra colar. Então vai causar um inferno ali no Egito, muita gente inocente, para falar a verdade, 99% inocente, que não tem nenhuma culpa no cartório, mas esse é o Deus sádico aqui do Antigo Testamento, especialmente do Pentateuco. Por isso é que ele não é o Deus do Novo Testamento, ele não existe, ele tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento. Ensinaram errado para você e continuam ensinando em todas as igrejas que existem aí. Está todo mundo te ensinando errado. Não tem cabimento, né? À luz da lógica da essencial, a lógica essencial não tem cabimento, não pode ser. É simplesmente impossível. Então, Deus antecipa isso para Moisés, que só vai libertar o povo depois que ele mesmo passar o rodo no Egito e nos egípcios. Aí vem aquela coisa, né, que o pastor evangélico adora falar assim: não, você tem que analisar a Bíblia nela mesma, comparando os versículos internamente. A Bíblia se auto-explica, você não pode ler um versículo isoladamente. Tudo, quando convém, eles falam isso. Mas agora vamos aplicar essa metodologia aqui. Aqui você tem um Deus que fala que Faraó só vai libertar o povo de Israel depois que ele submeteu o próprio Faraó e o seu povo a vários prodígios, né, que serão as pragas, né, a mão forte que é mencionada aqui no versículo, né. Quando a mão de Deus pesar, aí o buraco vai ficar mais embaixo, aí os egípcios, o Faraó especialmente, vai se convencer e libertar o povo. Beleza. Então vamos àqueles versículos, por exemplo, aquele que diz que Ciro foi usado por Deus para libertar o povo, que Deus mudou o coração do Faraó, não este Faraó, o outro Faraó. Deus mudou o coração do Faraó, Deus amoleceu o coração de Nabucodonosor, né? Amoleceu não, interferiu no coração de Nabucodonosor, usou Nabucodonosor, chama Ciro até de servo dele, salvo engano, né? Então há várias passagens, inclusive há momentos em que Deus endurece o coração, inclusive aqui mesmo, esse mesmo Faraó, mais à frente, tem um versículo, a gente vai ver quando chegar lá, que é dito que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não libertasse. Então, quer dizer, Deus é o Deus que em vários versículos, na Bíblia inteira, endurece ou amolece este ou aquele coração de governantes ou de quem mais ele quiser. Então por que Deus ele não vem aqui agora e amolece o coração desse Faraó aqui? Porque ele escolhe, segundo o autor que está criando esta obra de ficção, ele escolhe não fazer isso. Não passou na cabeça do autor, não foi necessário inventar isso. Sei lá, qualquer motivo. E Deus, esse mesmo Deus que amolece ou endurece o coração que ele quer, ele aqui não amolece o coração do Faraó, ele vai até endurecer o coração do Faraó. E o que vai acontecer em nome disso? Qual é a paga disso aí? O resultado é que, por conta de esse coração não ter sido amolecido por Deus, uma porrada de gente vai morrer e vai sofrer o pão que o diabo amassou. Sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade. Mas é porque era para glorificar o nome de Deus. Meu amigo, Deus não precisa matar um monte de gente para glorificar o nome dele. Ele poderia, por exemplo, pegar o povo dele, colocar numa terra, no meio do deserto, e fazer elefantes voarem, algodões doces caírem do céu, borboletas verde fluorescente voarem e serem amigas das onças e dos leopardos e gnomos saltitarem pelo gramado. Ele podia fazer o que ele quiser, como era no Jardim do Éden. Alguém morreu no começo, pelo menos alguém precisou morrer para o Jardim do Éden ser o que ele era. O céu também, precisou alguém morrer no céu
tem algum problema assim que exigiu a libertação dos anjos para que Deus atuasse e matasse mais outra parte para que o céu fosse o céu? Também não. Então é a mesma coisa. Não é preciso que haja alguém matando o outro, escravizando um terceiro, chutando um saco no quarto, para que Deus venha e faça o nome dele ser glorificado. Ele pode fazer isso só com bondade. Ele pode glorificar o nome dele só fazendo bondade sem precisar matar ninguém. Diferentemente de Jesus, porque ali sim era preciso fazer alguém morrer, e foi o próprio Jesus que morreu. Não foi, Deus nem matou ninguém para salvar ninguém. Ele matou ele mesmo, ele se auto-sacrificou. Né? Então você vê como é que é outra clave interpretativa, é outra parada, é outro patamar. Então o Novo Testamento é uma coisa, o Antigo é outra, totalmente não, mas assim, 90%, 80% diferente para efeitos de interpretação bíblica, aplicação prática e salvação. É claro que tem uma série de uma série de coisas ali, de elementos que você vai comparar e tal. O próprio Jesus faz isso e tudo mais. Mas assim, para a essência da mensagem ser aplicada, você não precisa de nada do Antigo. Você pode pegar o Antigo Testamento, guardar na gaveta. Não recomendo porque é maravilhoso, mas se você quiser para efeito de salvação, não serve para nada. O Antigo Testamento não serve para nada. Então o que acontece? Nesse aspecto aí. Então o que acontece? Não precisava Deus deixar que 10 pragas fossem enviadas, matar um monte de gente. Inclusive gente dos hebreus também, dos israelitas vão morrer, vão ficar 40 anos no deserto, vai ter uma porrada de coisa errada, de coisa ruim que vai acontecer, de pesadelos que vão atormentar todo mundo ali. Vai ser o círculo dos horrores ali, carrossel de pesadelos ali. Tudo sem necessidade, porque se o objetivo era glorificar o nome de Deus, não precisava de nada disso. Era só Deus atuar da maneira benéfica e miraculosa, não necessariamente tendo que matar e jogar praga nos outros, nada disso. Ele ia lá, mudaria o coração do faraó, como ele já mudou. Nesse mesmo faraó ele vai mudar, vai endurecer o coração. Em outro faraó ele amoleceu. Enfim, ele amolece, ele endurece, ele faz o que ele quer e pronto. Na primeira pedida, Moisés chegaria lá e falaria assim: ó, faraó, é o seguinte, eu vou sair agora com o meu povo e você vai ficar aí no sapatinho, beleza? Porque quem tá mandando é Yahvé. Pronto, aí Deus tocaria, como se fosse uma vara de condão, tocaria ali no coração de Faraó nesse momento, e Faraó responderia assim: claro, sim senhor, tudo bem, vão com Deus. Pronto. Ah, mas você é ridículo falar isso. Ridículo? Vamos ver vamos ver o que esse Deus vai fazer na sequência. Vamos lá. Vem versículo 20. 21, perdão. Também darei ao povo, escuta só. Isso é Yahvé falando. Também darei ao povo favor aos olhos dos egípcios. E acontecerá que não ireis vazios quando fordes. Então, olha aqui, ó. Também darei ao povo favor aos olhos dos egípcios. Então, em outras palavras, Yahvé está dizendo que ele vai amolecer o coração de todos os egípcios, a ponto de esse mesmo povo que, depois de 10 pragas lançadas sobre eles, os egípcios, ter sido muito malquisto, né? Porque você não vai gostar de um povo cujo Deus te dá 10 pragas. Te mata teu primogênito, e aí você não vai sentir simpatia por esse povo, né? Claro que não. Mas aqui Deus está dizendo: olha, também darei ao povo favor aos olhos dos egípcios. Então ele está falando que ele vai fazer, apesar, malgrado, todas as 10 pragas, todo o calo no sapato que representou cada um dos israelitas para cada um dos egípcios. Apesar de tudo isso, não obstante tudo isso, Deus vai lá, de novo com a varinha de condão dele, toca no coração de cada um dos milhares e milhares de egípcios, fazendo com que eles achem graça, aliás, vejam graça em cada um dos israelitas, e vai pedir que cada um dos egípcios congratule, bonifique cada um dos israelitas, dando ouro, prata e o cacete a 4. Olha o versículo 22, ó.
Cada mulher pedirá à sua vizinha e à que habita em sua casa objetos de ouro, objetos de prata e roupas para vestir os vossos filhos e vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Ou seja, Deus vai tocar no coração de cada um dos milhares de egípcios e de uma hora para outra eles vão deixar de odiarem cada um dos israelitas para amarem cada um dos israelitas. Aí tem que fazer a pergunta, então por que você, Yahvé, não fez isso só com um coração, o do faraó, e no começo de tudo isso, antes de matar uma porrada de gente, antes de matar criancinha, né? Tenta se você que é o cristão aí, protestante, que acredita em cada vírgula, que tudo aqui foi fato histórico, né? Fato verídico, então você é obrigado agora a entrar na cena, se colocar diante de uma família de gente sem dente, pobre, fedorenta, miserável, que só tinha pão para comer, escravo, marcas de tortura no corpo, e agora você vai olhar para essa família com 10 filhos cada um, criança de colo chorando, mulher grávida, idoso tossindo doente, e esse é o cenário, tá? Pobreza, miséria. Pois é, então, essa gente aí vai morrer, né? No caso dos egípcios, não são escravos, né? Mas é tudo pobre também. Ou tu acha que cada um tem uma TV por assinatura em casa, uma limusine na garagem, um BMW? Não, é todo mundo pobre. O faraó que era rico. Digamos assim, os poucos ali que habitavam com ele ali, governavam com ele. Mas o povo egípcio também não é escravo, mas também é miserável, pobre também. Então, mas aí tem nada a ver com isso aqui, não tem culpa. Cada uma das mulheres e crianças e até homens do povo egípcio não tem culpa direta nisso aqui. Entendeu? Então, pois é, mas o primogênito deles vai morrer, todos vão morrer. Entendeu? Vai deixar, alguns deles eram trabalhadores, sustentavam suas famílias, vão ficar sem sustento. Entendeu? Todo mundo pegar doença de úlcera e o mar vai virar sangue, vai matar todos os peixes e vão ficar com fome, uma cacetada de problemas, de doença, de enfermidade, de coisas ruins que vão acontecer com eles. E tudo isso não seria necessário se, como já falei aqui, o Deus ele tocasse, Yahvé tocasse no coração do faraó. E ele virá a tocar no coração de cada um dos egípcios, para que eles deem ouro e prata para cada um dos israelitas, para cada mulher dos israelitas. Mas no coração do vagabundo do faraó, ele não tocou. Então, em outras palavras, o que se deduz inelutavelmente, irrefragavelmente, o que se conclui aqui, inapelavelmente, é que o culpado pelas mortes de todos os primogênitos, pelo sofrimento de todo o povo, por toda essa barafunda, por toda essa azáfama, toda essa confusão, por todo esse sangue, banho de sangue, que estará ocorrendo aqui nos próximos versículos, por ocasião das 10 pragas, o único culpado disso aqui, ou pelo menos o maior culpado disso aqui, é Deus, é Yahvé, esse daqui fictício de Êxodo. Porque ele poderia ter mudado o coração do faraó e não mudou. Por não ter mudado, ocasionou toda essa mão forte, como assim é chamada no versículo, né? As 10 pragas. Aí, no versículo seguinte, ele muda o coração de cada um dos egípcios. Só que é o seguinte, ele muda o coração de quem não tinha que mudar. Ele muda o coração daquele egípcio que já está fudido com 10 pragas, que já não tem onde cair morto, mas ainda deve ter tido ali algum objeto de prata e de ouro na casa dele, ou alguma roupa para vestir, mas já está ferrado, já perdeu filho, primogênito, sempre repito, já perdeu, já teve infestação de sapo, de rã, seja o que você queira, tudo isso já aconteceu, já está lascado, e cada um desses lascados egípcios, Deus ainda meio que sadicamente, de sacanagem, né, ele vai lá e toca no coração desse desgraçado egípcio, e ainda meio que por sadismo ainda faz com que ele ainda perca mais, já está fudido, ainda vai ficar mais fudido ainda, porque ainda vai ter que dar o que ainda restava de valor na casa dele, objetos de ouro, de prata e os vestidos, e ainda assim com olhos cheios de lágrimas, assim, de amor para com cada um dos hebreus que foram pedir a eles. Tipo assim, olha, eu adoro cada hebreu aqui, toma, você quer meu cu também? Come, vai.
Isso, assim, é tão ridículo você ir para uma igreja, você que, pastor principalmente, vive dessa merda, entendeu? Você não é vagabundo, não trabalha. A tua obrigação é saber ler a Bíblia e depois aplicar bem a Bíblia. Você pega um texto desse aqui, eu já vi fazer, pega, fica batendo punheta para Moisés, fica aqui, fica dizendo, bota lá no céu, cada versículo aqui bota lá nas alturas, como sendo o suprassumo da correção, da ética, da moralidade. É o contrário, meu amigo. Você tinha que explorar da maneira correta o texto. Isso aqui é uma baita da sacanagem. O que está acontecendo aqui é uma covardia. Claro que não aconteceu, porque isso aqui é ficção, menos mal. Porque se tivesse acontecido, então assim, menos mal que isso aqui é uma ficção. Ainda bem que isso aqui é uma ficção. Ainda bem. O mundo ficou melhor depois que eu fiquei sabendo disso. Porque se isso aqui fosse verdade, eu teria que admitir inelutavelmente que esse Deus aqui é um filho da puta. Entendeu? Que esse Moisés aqui é um filho da puta. Entendeu? Porque claro que o Faraó também é culpado. O Faraó também é desgraçado. Ele também, não aquele lá de José. Esse aqui. Ele, afinal de contas, ele está escravizando. Mas só a nota de rodapé. Esse Faraó aqui, ele está escravizando os hebreus. E na época de José, os hebreus não estavam sendo escravizados. Eles eram hóspedes do Faraó da época de José. Foram morar em Gósen. Mas quem primeiro escravizou os egípcios foi o israelita José, porque foi por plano de José que foi então anunciado esse plano para Faraó, e saiu da cabeça do hebreu José o plano de escravizar os egípcios. Então Faraó escravizou os próprios egípcios. Então aqui nesse texto não é dito que os egípcios também eram escravos, mas na prática os egípcios também eram servos de Faraó, também eram meio que escravos. Não se sabe ainda, não tem como afirmar muito isso pelo texto de Êxodo aqui. Mas se você voltar em Gênesis, você vai ver que Josué teve lá as revelações de Deus, que é o mesmo Deus maluco, sádico, filha da puta daqui de Êxodo, é o mesmo Deus filha da puta lá da história de José. Esse Deus chega para José e fala assim: olha, não conta para ninguém, vou foder com todo mundo. Você, é o seguinte, vai ter 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras. Vai todo mundo se fuder, mas não conta para ninguém. José chega, não conta para ninguém, sabendo que ao não contar para ninguém, muita gente vai morrer de fome, de inanição. Ele chega só pro desgraçado do Faraó e fala: olha, vai acontecer assim, assim, assim. Deus me revelou 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras. Beleza, só que o plano é o seguinte. José fala: meu plano é o seguinte, a gente vai guardar tudo aqui no celeiro. Eles tinham as cidades armazéns e tal. Guardaram nos 7 anos de vacas gordas, de bonança, guardaram. Quando vieram os 7 anos de vacas magras, ou seja, de carestia, eles já tinham tudo guardado. Faraó só, né? Só ali, José, Faraó e a turma dos aspônios ali, dos puxa-sacos ali. Aí todo o povo do próprio Egito não sabia de porra nenhuma. E também os que estavam na circunvizinhança, inclusive Jacó e os irmãos de José, que estavam fora do Egito nessa hora, também começaram a sentir. Porque a fome foi no Egito e fora do Egito. Aí o resto você já sabe. Depois, na época das vacas magras, né, o povo do Egito começa a passar fome, né, e aí o povo chega para a autoridade competente para clamar por ajuda. A autoridade competente ali é o vice, né, é o governador do Egito, é abaixo do faraó, é o próprio José, que sabia de tudo e não fez nada para ajudar, pelo contrário. Aí chega ali: José, pô, a gente tá com fome. Chega primeiro para Faraó. Faraó pega, tira também o cu da seringa. Não, fala com José. Primeiro vai a Faraó. Faraó toca a bola pro José. José vai resolver. O que você espera de um homem de Deus? Não, fica tranquilo. Eu guardei aqui, ó. A gente guardou. A gente tem aqui vários celeiros. Nesses 7 anos primeiros, a gente guardou. Deus me revelou. Pode até glorificar Deus aí, ó. Foi graças a Yahvé, hein? Yahvé que me revelou isso aqui. Graças à revelação dele, apoio dele, é que vai ter comida para todo mundo aqui. Só que isso não vai acontecer naturalmente porque Yahvé não é um Deus universal, de todo o universo, de todos os povos. É o Deus só de Israel. Ele só quer olhar para Israel. O resto é que vá para o inferno. Beleza.
Aí José não faz isso, o que um homem de Deus deveria fazer. Não, calma, vem cá, vamos lá, damas e crianças primeiro, velhinhas e crianças primeiro, vou dividir aqui um pouco de trigo para cada um, uma ração diária para cada um. Porra nenhuma. O que José faz? Olha, vou vender para vocês. Aí já mete a mão no bolso de cada egípcio. Aí já lucra mais ainda. Isso é usura também, tá? Isso chega a ser, isso aí é erradíssimo. Aí o povo compra, acaba o dinheiro de cada um dos egípcios. Batem lá de novo. Porra, a gente tá ferrado aqui. E agora? Não, vocês têm dinheiro? Não, a gente já acabou, o nosso dinheiro acabou. A gente comprou tudo dos seus mantimentos aí, do seu trigo aí, milho, cacete a quatro. Beleza. E agora, se vocês não têm dinheiro, o que vocês têm para me dar? Ah, não, a gente tem aqui gado. Aí eles dão outra coisa surreal, mentirosa, nada a ver, sem nexo, totalmente incoerente. Eles vão dar, o texto diz isso, eles vão dar carne, né? Eles vão dar gado em troca de pão. Só num texto de ficção ridículo como esse aqui. E mais ridículo ainda é o cara acreditar nisso aqui. Ou seja, 100% das igrejas, 100% dos crentes acreditam nisso aqui. O que é mais ridículo, mais tosco, mais vergonhoso, mais... não tem nem palavras para... é inominável, né? Mas enfim, os caras vão lá e vão trocar gado, carne vermelha, que tá quanto o preço da picanha? Pois é, eles vão trocar carne por pão. É o que tá escrito no texto. Aí eles vão lá e trocam carne por pão. Aí quando toda a carne, ou seja, todos os animais deles, né, acabam porque eles trocaram por pão. Aí eles voltam pela terceira vez lá. E aí, José, agora, porra, a gente continua a fome. E o que a gente faz agora? Vocês têm dinheiro? Não. Vocês têm carne ainda aí pra fazer um escambo aqui? Ih, também não. Tudo já acabou. A gente já deu tudo pra vocês aí. Tá, então o que vocês têm pra me dar? Aí o texto vai dizer o quê? Olha, a gente vai dar os nossos próprios corpos. Ou seja, é exatamente isso. O que você entender por isso aí. Desde trabalho braçal, servil a prostituição ou o que mais você queira. Então, claro que ali o foco no contexto ali é trabalho. Então eles vão se vender para o faraó. Suas casas, enfim, suas propriedades privadas vão ser todas confiscadas. É o início do comunismo. Quem fundou o comunismo aqui, de maneira incipiente e embrionária, foi José, filha da puta do José. Beleza. Aí, pela primeira vez na história que se tem notícia, as propriedades privadas de um povo, seja ele qual for, são confiscadas pelo Estado. Ideia de José. Aí tinha que ser um judeu. Aí pega, todas as casas agora são do faraó. E cada habitante, cada corpo, cada braço, cada mulher, cada útero também são do faraó. Então todas as pessoas e todas as casas são do faraó. Todas as crianças, os velhos, é tudo do faraó. Tudo é do faraó. E eles passam a trabalhar de maneira servil. Não é a escravidão igual a escravidão árabe, muçulmana, enfim, anos mais à frente, muitos anos mais à frente, e tampouco também igual à escravidão africana promovida pelos europeus. Mas é uma servidão. É uma escravidão, mais assim, o correto seria servidão, um pouco diferente de escravidão, mas é um trabalho compulsório e hostil, com serviços diárias, né, como violência, chicotada, esse tipo de coisa. É uma coisa assim, inominável também, uma coisa nojenta também. E quem inventou essa porcaria foi o israelita José, que é quase um semideus nas igrejas. Então, só estou dizendo isso por quê? Porque aqui em Êxodo 3 é o povo hebreu que é escravo. E Deus vem para libertá-los da escravidão. Mas capítulos antes, quem inventou a escravidão, assim, no texto bíblico já existia antes. Mas no texto bíblico, quem primeiro cria a escravidão, cria a servidão, foi o próprio israelita. Foi um israelita, um grande e decantado israelita, cantado e decantado israelita, chamado José. Ele é que pega e inventa, e ele é quem primeiro escraviza o egípcio. Então a gente pode até dizer, por que não, que aqui é o egípcio dando troco no israelita, porque lá foi o israelita que escravizou o egípcio. Aqui é o egípcio que está escravizando os israelitas. Tá tudo certo, estamos quites. Então não era para vir
Não precisava tipo assim, não seria uma injustiça por esse critério de olho por olho, dente por dente, que é o do próprio Moisés, que era o que ele copiou, os judeus copiaram dos hititas, olho por olho, dente por dente, do Código Hammurabi, tá lá. Por esse critério, tá tudo certo, 0 a 0. Ó, você me escravizou ali, agora eu te escravizei aqui, estamos quites. Passa a régua, tá tudo certo, cada um do seu lado. Então aí vem agora esse Deus Yahvé para libertar o povo. Então, assim, a gente chegou até o versículo 22, notamos aqui, debatemos as muitas inconsistências. Olha quanta coisa a gente falou em 1 hora e 24 minutos, só no capítulo 3, né? E tudo aqui, ou quase tudo que eu falei aqui, você nunca ouviu, não ouve e nunca ouvirá, a não ser aqui. Fora daqui, ninguém vai dizer isso para você. Talvez uma ou duas pessoas. Eu só conheço uma pessoa que fala algumas coisas assim também, assim, inusitadas, insuspeitadas, mas não quer dizer também que é o que eu estou falando, porque o que eu estou falando aqui, o que eu falei aqui, eu só conheço eu mesmo, a mim mesmo. Mas existem outras pessoas que também olham pelo lado, pelo anverso da página, do texto, e viram de ponta cabeça o texto, saculejam para ver o que cai. Uma delas é o Oswaldo Luiz Ribeiro, mas também tem outras pessoas também que fazem isso. Mas são muito poucas mesmo, tá? Então, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.